Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros e vou ler aqui para vocês um resumo do nosso livro 5, né? A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Deixar claro, né, que este audiolivro não é do texto integral, que não posso fazê-lo por razões de direitos autorais. Então eu produzi um resumo que agora começarei a ler para vocês, iniciando por uma introdução. Então, diz assim: A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, é uma obra que oportuniza uma profunda reflexão sobre os paradigmas que regem a sociedade contemporânea, especialmente no que se refere à relação entre humanidade e natureza. Publicado em 2020, o livro reúne uma série de ensaios nos quais Krenak, líder indígena e pensador brasileiro, questiona a lógica utilitarista e antropocêntrica que tem orientado o desenvolvimento humano, propondo uma visão mais integrada e respeitosa com o meio ambiente e com as diversas formas de vida que compartilham o planeta. A obra é composta por 5 capítulos: Não se come dinheiro, Sonhos para adiar o fim do mundo, A máquina de fazer coisas, O amanhã não está à venda e A vida não é útil. Cada um desses capítulos aborda aspectos distintos, porém interligados, das críticas de Krenak ao modelo civilizatório atual, oferecendo insights valiosos sobre alternativas possíveis para uma existência mais harmônica e sustentável. Vamos apresentar agora o resumo do capítulo 1, Não se come dinheiro. Neste primeiro capítulo de A Vida Não É Útil, Ailton Krenak critica a mercantilização da vida e a supremacia do capital sobre valores essenciais. Ele aponta como a sociedade moderna tem colocado o lucro acima da própria existência, resultando na exploração desenfreada dos recursos naturais e na degradação ambiental. A frase que intitula o capítulo Não se come dinheiro é um alerta sobre a futilidade de acumular riquezas materiais em detrimento da sustentabilidade da vida no planeta. Krenak observa que a educação formal muitas vezes serve para perpetuar um sistema que desconsidera a diversidade de formas de conhecimento e de existência. Ele afirma que o que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento, criticando um modelo educacional que molda indivíduos para se encaixarem em uma lógica produtivista e consumista, em vez de estimular uma consciência crítica e sustentável. O autor também destaca a desconexão entre os seres humanos e a natureza, ressaltando que essa separação tem levado à destruição do meio ambiente. Ele questiona: como podemos continuar vivendo como se fôssemos uma entidade à parte da Terra, explorando-a até o limite, sem considerar que estamos, na verdade, cavando nossa própria cova? Essa reflexão evidencia a urgência de repensarmos nossa relação com o planeta, reconhecendo-o como um organismo vivo do qual fazemos parte. Além disso, Krenak critica a ideia de progresso que ignora os limites naturais e culturais, impondo um modelo de desenvolvimento que desconsidera saberes tradicionais e modos de vida sustentáveis. Ele aponta que há um horizonte, né? Estamos indo para lá e vamos largando no percurso tudo o que não interessa, o que sobra, a subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela, denunciando a exclusão de povos e culturas que não se encaixam na lógica dominante. Krenak também aborda a questão da identidade e da diversidade cultural, enfatizando a importância de valorizar e preservar as diferentes formas de ser e estar no mundo. Ele afirma que precisamos reconhecer que a saída para toda essa crise mundial é coletiva, sugerindo que apenas através da união e do respeito mútuo será possível construir um futuro mais justo e sustentável. Em resumo, neste capítulo,
Ailton Krenak reflete sobre os valores que norteiam nossas sociedades, questionando a primazia do capital e do progresso desenfreado sobre a vida e o meio ambiente. Ele nos lembra que a verdadeira riqueza não está na acumulação de bens materiais, mas na harmonia e no equilíbrio com a natureza e com os outros seres humanos. Agora vou apresentar um resumo do capítulo 2, Sonhos para adiar o fim do mundo. No segundo capítulo, Krenak enfatiza a importância dos sonhos e da imaginação como ferramentas essenciais para a construção de futuros possíveis e para a resistência contra a destruição ambiental e cultural. Ele argumenta que, ao nos reconectarmos com nossos sonhos e narrativas ancestrais, podemos encontrar caminhos alternativos ao modelo de desenvolvimento predatório que tem caracterizado a modernidade. O autor destaca que precisamos reconhecer que a saída para toda essa crise mundial é coletiva, ressaltando que soluções individuais são insuficientes diante dos desafios globais que enfrentamos. Ele sugere que, ao compartilharmos nossos sonhos e esperanças, fortalecemos os laços comunitários e criamos uma rede de apoio capaz de enfrentar as adversidades. Krenak também aborda a desconexão entre os seres humanos e a natureza, apontando que essa separação tem levado à degradação ambiental e à perda de biodiversidade. Ele questiona como podemos continuar vivendo como se fôssemos, uma entidade à parte na Terra. Essa reflexão deixa clara a necessidade de repensarmos a nossa relação com o planeta. Além disso, o autor destaca a importância de valorizar e preservar as diferentes culturas e formas de conhecimento, especialmente as tradições indígenas que possuem uma relação mais harmoniosa e sustentável com o meio ambiente. Ele afirma que o que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento, criticando o sistema educacional que desconsidera saberes tradicionais e impõe uma visão de mundo homogênea e limitada. Krenak também destaca a necessidade de desacelerarmos e repensarmos nosso modo de vida, questionando a lógica do consumo desenfreado e da busca incessante por progresso material. Ele sugere que, ao nos reconectarmos com nossos sonhos e com a natureza, podemos encontrar um sentido mais profundo e verdadeiro para a existência, que não esteja baseado apenas em valores materiais e utilitários. Em resumo, neste capítulo, Ailton Krenak afirma que sonhar é uma forma de resistência e de construção de um futuro mais sustentável e justo. Lembra-nos que, ao compartilharmos nossos sonhos e nos reconectarmos com a natureza e com nossas raízes culturais, podemos encontrar alternativas ao modelo de desenvolvimento predatório e construir uma sociedade mais harmoniosa e equilibrada. Agora vou falar apresentar um resumo do capítulo 3, A Máquina de Fazer Coisas. No terceiro capítulo de A Vida Não é Útil, intitulado A Máquina de Fazer Coisas, Ailton Krenak aprofunda sua crítica ao modelo de desenvolvimento industrial e tecnológico que caracteriza a sociedade contemporânea. Ele questiona a incessante produção e consumo de bens materiais que resultam na exploração desmedida dos recursos naturais e na degradação ambiental. Krenak observa que essa máquina de fazer coisa opera sem considerar os limites ecológicos do planeta, impulsionado por uma lógica de crescimento infinito que ignora as consequências de longo prazo. O autor argumenta que essa mentalidade produtivista desumaniza os indivíduos, transformando-os em meros operadores de um sistema que valoriza mais a eficiência e a acumulação de bens do que o bem-estar coletivo e a harmonia com a natureza. Ele ressalta que, ao priorizar a produção incessante, a sociedade se distancia de práticas e saberes tradicionais que promovem uma relação mais equilibrada com o meio ambiente. Krenak também destaca a necessidade de repensar os valores que sustentam essa máquina de fazer coisas. Ele sugere que é fundamental questionar a ideia de progresso associada exclusivamente ao avanço tecnológico e à acumulação material, propondo uma visão de desenvolvimento que integre aspectos culturais, espirituais e ecológicos.
Para Krenak é essencial reconhecer que existem outras formas de viver e de se relacionar com o mundo, que não se baseiam na exploração e no consumo desenfreado. Além disso, o autor enfatiza a importância de desacelerar o ritmo imposto por essa máquina produtivista, permitindo que as pessoas reconectem-se com seus territórios, comunidades e consigo mesmas. Ele aponta que a busca incessante por eficiência e produtividade tem levado a um esgotamento físico e mental, além de contribuir para a destruição ambiental. Ao desacelerar, é possível criar espaços para reflexão, para a valorização de saberes ancestrais e para a construção de alternativas mais sustentáveis e justas. Em resumo, no capítulo A Máquina de Fazer Coisas, Ailton Krenak reflete sobre os impactos do modelo de desenvolvimento atual e sobre outras formas de existência que priorizem a harmonia com a natureza, o respeito às diversidades culturais e a busca por um bem-estar coletivo que vá além da mera acumulação material. Agora, vou apresentar um resumo do capítulo 4, O Amanhã Não Está à Venda. No quarto capítulo, Ailton Krenak aborda a ilusão de controle que a humanidade acredita ter sobre o futuro, especialmente no contexto da pandemia de Covid-19. Ele argumenta que a crise sanitária evidenciou a fragilidade das estruturas sociais e econômicas, demonstrando que, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a humanidade não detém o domínio absoluto sobre o curso dos acontecimentos. Krenak critica a lógica mercantil que tenta precificar e comercializar todos os aspectos da vida, incluindo o próprio futuro. Ele observa que essa mentalidade reducionista desconsidera a complexidade e a imprevisibilidade inerentes à existência, reforçando a necessidade de uma postura mais humilde e respeitosa em relação ao desconhecido. O autor enfatiza que o amanhã não pode ser comprado ou vendido e que a tentativa de fazê-lo revela uma desconexão profunda com as realidades naturais e espirituais que regem a vida. Além disso, Krenak ressalta a importância de viver plenamente o presente, em vez de estar constantemente projetando-se para um futuro incerto. Ele sugere que a valorização do momento presente permite uma conexão mais autêntica com o entorno e consigo mesmo, promovendo uma existência mais significativa e alinhada com os ritmos naturais. O autor também destaca a necessidade de repensar as prioridades coletivas, questionando os modelos de desenvolvimento que sacrificam o bem-estar presente em nome de promessas futuras duvidosas. Ele propõe uma reflexão sobre como as escolhas atuais impactam as gerações futuras e o planeta, incentivando uma postura mais responsável e consciente. Em O Amanhã Não Está à Venda, Ailton Krenak convida-nos a refletir sobre a ilusão de controle sobre o futuro e a importância de valorizar o presente, promovendo uma relação mais equilibrada e respeitosa com a vida em todas as suas formas. E agora, o resumo do último capítulo, capítulo 5, que se intitula, justamente o mesmo título do livro, né? A Vida Não É Útil. Então, no capítulo final, que dá título ao livro, Ailton Krenak desafia a concepção ocidental de que a vida deve ser pautada pela utilidade e produtividade. Ele propõe uma reflexão profunda sobre o significado da existência, questionando a lógica que subordina a vida a objetivos materiais e econômicos. Krenak argumenta que essa visão reducionista desconsidera a riqueza da experiência humana e a conexão intrínseca com a natureza. O autor critica a ideia de que o valor de uma pessoa está atrelado à sua capacidade de produzir ou acumular bens. Ele observa que essa mentalidade leva à exploração desenfreada dos recursos naturais e à alienação dos indivíduos em relação ao meio ambiente e às comunidades em que vivem. Krenak ressalta que, ao priorizar a utilidade, a sociedade moderna negligencia aspectos fundamentais da existência, como a contemplação, a espiritualidade e as relações interpessoais. Além disso, Krenak enfatiza a importância de resgatar modos de vida que valorizem a harmonia com a natureza e o respeito às diversas formas de existência. Ele aponta que os povos indígenas mantêm uma relação simbiótica com o meio ambiente, reconhecendo-se como parte integrante do ecossistema.
Essa perspectiva contrasta com a visão antropocêntrica predominante, que coloca o ser humano como dominador da natureza. O autor também aborda a necessidade de repensar as estruturas sociais e econômicas que perpetuam desigualdades e promovem a destruição ambiental. Ele sugere que a busca incessante por crescimento e progresso, baseada em uma lógica utilitarista, é insustentável e prejudicial tanto para a humanidade quanto para o planeta. Krenak propõe uma mudança de paradigma na qual a vida seja valorizada em si mesma, independentemente de sua utilidade no sentido econômico ou produtivo. Conclusão. Ao longo da obra A Vida Não é Útil, Ailton Krenak apresenta uma crítica contundente aos valores que sustentam a sociedade contemporânea, especialmente no que diz respeito à relação entre humanidade e natureza. Ele questiona a lógica utilitarista e antropocêntrica que tem orientado o desenvolvimento humano, propondo uma visão mais integrada e respeitosa com o meio ambiente e com as diversas formas de vida que compartilham o planeta. Krenak reflete sobre a necessidade de repensar nossas prioridades e valores, buscando formas de existência que privilegiem a harmonia, a sustentabilidade e o respeito mútuo. Ele enfatiza a importância de aprender com os saberes tradicionais dos povos indígenas, que mantêm uma relação simbiótica com a natureza e valorizam a coletividade. Em resumo, A Vida Não é Útil é um chamado à reflexão e à ação, instigando-nos a questionar os paradigmas estabelecidos e a buscar alternativas que promovam uma convivência mais equilibrada e sustentável entre os seres humanos e o planeta. Fim do texto.